Agradecemos a Deus, o ser dos seres, a alma do universo, e ao Cristo Jesus, nosso mestre, modelo e guia, assim como seus emissários, por nos instruírem, por nos inspirarem e por compreender que em parte alguma não encontramos, em tudo que pesquisamos, que Deus criou doenças, que Jesus adoeceu. Assim, o tema saúde integral, quando nós falamos da parte psicobiofísica, da parte moral e espiritual, é o que temos para ofertar para vocês hoje, sob a regência do nosso amado amigo Dr. Jonas Moura, de Teresina, Piauí. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Então, meu nome é Jonas Moura de Araújo, sou médico lá em Teresina, no Piauí. Então, nós fazemos parte do despertar da consciência. E, entre outros fatos do despertar da consciência para o ser humano integral, está dentro dele os pilares essenciais para a saúde integral, que seria a alimentação, oxigenação e sistema imune. A gente quer mostrar para todos vocês que isso tem que despertar nas pessoas. E eu vou falar aqui mais ou menos por quê, tá certo? Vou tentar explicar mais ou menos por que nós temos que despertar a consciência para os 3 pilares essenciais para a saúde integral: alimentação, oxigenação e sistema imune. Então, veja só. Se a gente perguntar para todos vocês assim, quais são as maiores causas de adoecimento e de morte da população atualmente? Quais são? Eu diria para vocês o seguinte, violência, em primeiro lugar. Segundo lugar, as doenças cardiovasculares. O que são doenças cardiovasculares? De uma maneira geral, eu dividi assim, doenças em que o sangue coagula, que são os infartos do coração, os acidentes vasculares cerebrais ou encefálicos, que a gente chama de AVC ou derrame, morte súbita e o tromboembolismo pulmonar. Que são as outras doenças cardiovasculares em que o sangue não coagula? É a insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de pulmão, insuficiência renal na maioria dos casos. Então, isso é o que está mais adoecendo a gente no atual momento. Violência, doenças cardiovasculares, que estão todas essas, câncer e diabetes tipo 2. Então, isso está padecendo, causando um padecimento na nossa humanidade. Isso não existia no começo do século passado, ali na década de 20, praticamente isso não existia. Tá certo, gente? Então, isso são as maiores causas. Então, essas doenças não existiam na sua maioria, portanto, nós a denominamos, são doenças falsas, autoadquiridas, autoimpostas, portanto, são evitáveis. Então, você precisa despertar sua consciência, porque tudo isso que está nos adoecendo hoje e nos está matando, pode ser evitável. Deve ser evitável, a maioria delas, porque tem outras causas. Para essas doenças aqui tem outras causas, mas a maioria delas são evitáveis, são falsas. E se não fossem os devotados trabalhadores da saúde, os médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, funcionários dos hospitais, os SAMUs, as UTIs, os serviços de hemodinâmica, se não fosse essa galera, o problema seria maior ainda. Nós estaríamos numa total tragédia da saúde. Mas graças à medicina, que tem atuado melhorando esses efeitos, bloqueando todos esses efeitos, isso aqui continua ainda. E mesmo eles trabalhando assim, isso aqui continua sendo alto índice e aumentou nos últimos tempos.
A culpa, então, senhores, de todas essas doenças, do que adoece a gente e mata no momento, não pode ser cair apenas nos trabalhadores da saúde. Não pode cair apenas nesses trabalhadores, mas tem que haver. Também não pode ser só em hospital, não pode ser só cair também na culpa dos governos, das instituições, mas precisamos mudar alguma coisa, é o que nós vamos tentar mostrar para vocês. Porém, lamento em dizer, não queria, mas lamento. Existe uma força poderosa, oculta, que nos quer que fiquemos doentes, infelizmente. Por quê? Porque doença é e sempre foi o melhor negócio do mundo. Infelizmente, doença é um excelente e maior negócio. Então, essas doenças aqui, cardiovasculares, o câncer, o diabetes, certo? A maioria, certo? Podem ser reduzidas. Como elas podem ser reduzidas? Atenção para isso. Se mudarmos nossos hábitos alimentares e estilo de vida. Se mudarmos nossos hábitos alimentares e estilo de vida. Tudo isso aqui pode ser alcançável, porque nós provamos isso na prática. Certo? Tudo isso pode ser alcançável. Nós já conseguimos rebater muitas das pessoas que melhoram os hábitos alimentares e o estilo de vida. Por isso, despertar da consciência para isso. Porém, nós já sabemos, gente, que muitas doenças ainda persistem por conta da queda moral. Da queda moral que tivemos nesta vida e em outras existências. Eu falo isso com muita tranquilidade. Através dos estudos que nós já fizemos e continuamos a fazer, nós sabemos que mesmo que a gente melhore as doenças cardiovasculares, o diabetes, o câncer e a violência, ou principalmente as doenças cardiovasculares, o câncer e o diabetes, com a alimentação, com a oxigenação e com o sistema imune, a gente sabe que muitas doenças ainda persistiriam. Por quê? Porque nós tivemos uma queda moral nesta vida e em outras existências. E aí, eu queria que vocês meditassem muito sobre isso. Podem pesquisar. Pensamentos negativos e contrários à lei moral do nosso cotidiano, desta vida, ou seja, o mal pensar, o mal sentir e o mal agir, enviados pela mente enfermiça e ignorante, vão causando manchas, frequências magnéticas ruins, de baixa vibração, ou seja, de vibração densa, no corpo astral, no corpo etérico e, por fim, chegam a desaguar no corpo físico, causando doenças. Então, quer dizer que pensamentos negativos causam doença? Sim. O mal sentir também, sentimentos negativos? Sim. Ações contrárias à lei moral. Qual que é a lei moral? Daqui a pouco eu vou pedir o Sebastião para ver a lei moral. Causa doença no físico. Então, tudo isso aqui pode causar doença que pode ser aguda ou crônica. Ela pode ser logo e ela pode acontecer muitos anos depois. Não podemos saber, precisar que dia, qual o tempo que vai acontecer. E agora essa outra. Manchas de vibração densa, ou seja, frequências de baixa vibração, que já estão localizadas no nosso perispírito. O que é perispírito? É o corpo astral, o corpo mental, principalmente o corpo astral e mental inferior, provenientes de erros do passado, provocados por nossas vivências anteriores, vão drenar para o corpo físico no momento oportuno da nossa vida atual. E isto pode causar doença crônica ou miasmática. Então, o mal pensar, o mal sentir e o mal agir nesta vida pode causar doença. E o mal pensado, o mal
sentido e a más ações de outras vidas podem desequilibrar essa. Sebastião pode até falar mais coisas sobre isso, tá certo? Então, eu quero que vocês saibam que não só as doenças por alimentos, e por estilo de vida, mas doença por mal pensar, mal sentir, mal agir nesta e que já estão localizadas dentro da gente, nos outros corpos sutis da gente, por erros do passado, de vivências anteriores, pode causar doença. Tá certo? Mas como é que você fala isso se a medicina não admite? Eu não estou me importando se a medicina vai admitir ou não. Se a ciência vai admitir ou não. Eu estudo, consulto outras referências e a gente fala que isso pode. Estou dizendo que causa. Estou dizendo que pode causar. Tá certo? E aí, para essas doenças, é possível melhorá-las com a alimentação, com melhora da oxigenação, com melhora do sistema imune? É possível melhorar. Essas doenças que persistem por conta moral nesta vida e outras existências, você pode melhorar com isso? Pode sim. É possível. Mas é possível que não. E aí quais são as outras terapias? Além da alopatia que vai atingir apenas os efeitos, as causas não. Aí tem outras terapias para fazer isso. O reiki. O que é o reiki, pessoal? Emanações de energia por um ser humano. De onde é que vem essa energia? De onde é? Das mãos? É uma energia etérica, sutil, em outra dimensão, que é enviada pelo paciente, pelo curador, pelo profissional terapeuta. Essa energia pode ser, essas doenças podem ser tratadas com passe magnético? Pode, é uma emanação de fluido sutil, assim como o reiki. A imposição das mãos, que hoje já é colocada pelo Ministério da Saúde, o que é a imposição das mãos? É a colocação de energia para as pessoas, a emanação de energia de um ser para outro. O Theta Healing, colocação de mãos, também com outra técnica, o que muda é a técnica, a energia é a mesma. Sebastião pode intervir, caso você queira falar alguma coisa, fica à vontade. Que outras terapias podem ser para essas doenças por queda moral nesta vida e outras existências? A constelação familiar, a medicina germânica, a hipnose, a própria meditação, a captação psíquica, terapias de vidas passadas, a psicoterapia, a própria homeopatia. Olha aqui, ó. A homeopatia é excelente nessas doenças de queda moral, nesta vida e em outra. A acupuntura, o biomagnetismo, os frequenciais e outros. Também pode ser com visualizações, autovisualizações, eu chamo isso de autovisualizações. A própria pessoa pode fazer isso, o Sebastião fala disso muito bem. Então, isso aqui ainda pode curar isso aqui, se atingir a causa, sim. Essas terapias podem atingir a causa? Pode. O que acontece é que muitas pessoas que fazem reiki não acreditam na espiritualidade. Muitas pessoas que fazem constelação familiar não acreditam na espiritualidade. Não sabem o que acontece com os corpos sutis, qual a constituição do ser humano integral. Muitas pessoas da imposição da mão, ou mesmo do Theta Healing, não acreditam nisso. Os hipnólogos, muitos deles não. Muitas pessoas que fazem meditação, ou mesmo mindfulness, ou outras, aqui tem outras, tem outras que podem fazer isso. Eu não coloquei todas porque eu não sei todas. As psicólogos, muitos deles não acreditam na espiritualidade. Eu vejo homeopatas que não acreditam em espiritualidade, acupunturistas, pessoas que trabalham com biomagnetismo. Então, já sabemos que tudo isso pode curar se conseguir corrigir a causa. Mas a alimentação, a melhora da oxigenação e o sistema imune é
imprescindível. Então, o que todo profissional de saúde e outros profissionais da terapia devem saber? Que doença é um processo e destina-se a um objetivo. Doença é um processo e ela tem um objetivo. E obedece à lei de causa e efeito. E que doença visa a recuperação do espírito que transgrediu a lei moral. Eu estou falando isso aqui, gente, com muita seriedade e com muita leveza. Não tem problema se houver contraponto. Qual é o problema? O debate é livre, tá certo? Então, todo profissional tem que saber isso e muitos deles não sabem, ou talvez não admitem. E como que os profissionais de saúde e outros profissionais da terapia devem atuar? Como que eles devem atuar? Primeiro, eles devem saber. Tem que saber isso aqui. Doença tem um objetivo, tá certo? E como eles devem fazer? Tem que saber e devem fazer que a atitude mental para acionar a vontade e vivenciar o conteúdo moral do verdadeiro ser humano de bem. Eles precisam atuar visando ativar essa atitude mental para acionar a vontade inerente em cada pessoa, para vivenciar o conteúdo moral do verdadeiro ser humano de bem. Eu vou já pedir ao Sebastião o que é lei moral e o que é o verdadeiro ser humano de bem, para que vocês possam vivenciar isso. Ele tem que direcionar os pensamentos materializados em palavras, só falar aqui não vai resolver muito não, e ações, essa sim, para reequilibrar o corpo perispiritual, ou seja, o corpo perispiritual, o etérico e o físico. Reequilibrando aqui, reequilibra aqui, reequilibra aqui. Às vezes, a alteração está aqui. O efeito está aqui, mas a causa está aqui. A alopatia vai bloquear principalmente a causa, o que não deixa de ser digno. Mas nós temos que ir atrás das causas e não do efeito. Quer dizer que a gente tem que ter essa atitude do verdadeiro ser humano de bem? Sim. Tem que seguir as leis morais? Sim. Então, nós formulamos duas frases que não tem nenhum problema de ser criticadas. A vida não é um evento temporário. Eu não começo aqui no meu nascimento e termino na minha partida, pois assim não existiria o Deus eterno. Se o Deus é eterno, se Cristo disse que o reino de Deus está dentro de vós, e se Cristo disse que vós sois deuses, por que nós não somos eternos? Só Ele. Assim seria terrível. A vida não vem em partes, e sim é um contínuo. Pois desta forma é a onda do universo da qual fomos formados. Existe uma onda só do universo, ela vai se descortinando, se desenrolando, e depois ela volta a enrolar, só que de outra forma. Por isso estamos em continuação. Vivamos a vida na moral evangélica do Cristo. Portanto, senhores, nós temos muita coisa para trás que temos que resolver, mas vamos mostrar aqui a parte física do negócio. Quer falar, Sebastião? Somos uma reunião de milhares de células. Nosso corpo não é assim, uno. São vários tecidos, e cada tecido tem vários tipos de células, e cada célula tem os componentes dentro delas. Cada célula dessa é cheia de microcomponentes, de organelas, e cada organela tem várias macromoléculas, e cada molécula tem átomo, e cada átomo tem partícula, e assim mesmo. Aqui é o núcleo, aqui é o complexo de Golgi, aqui é a mitocôndria, os centríolos, uma série de coisas. Uma célula dessa é um universo, e nós somos milhares, trilhares dela, nossa
e de outros companheiros que estão evoluindo com a gente. Portanto, os 3 pilares essenciais para a saúde física têm que ser seguidos. Isso é o também despertar a consciência. Quais são eles? Oxigenação, alimentação, sistema imune. Vocês não estão vendo nenhum remédio aí, ó. Eles foram meio que esquecidos pela medicina. Tá? Ninguém fala de oxigenação, ninguém fala de sistema imune, está começando a falar agora, e já muita gente fala que a gente tem que mudar a alimentação dentro da gente. Bom, oxigenação, e aí eu boto logo o binômio, oxigenação e hidrogenação. São armas poderosíssimas que foram esquecidas da medicina e que podem nos curar de muitos males. Muita gente pensa que a oxigenação é a oxigenação pulmonar, isso aqui é só o primeiro processo. Tá? A gente tem outras coisas envolvidas com oxigênio, tem outras energias sutis envolvidas com a respiração, com a oxigenação. Vocês vão ver aí. Primeiro, nós temos 2 tipos de respiração. A respiração pulmonar, que é essa de colocar, de quando você inala, inspira, você coloca o ar para dentro dos alvéolos, através dos bronquíolos, e esses alvéolos estão em íntimo contato com os vasos sanguíneos, e deles é levado para o coração e distribuído através do sistema de bomba do cardíaco e todos os vasos sanguíneos para todos os tecidos. Nós precisamos fazer chegar o oxigênio no nosso pulmão, do nosso corpo, e nós precisamos descarregar o CO2, o gás carbônico, que já fez lá o seu trabalho e agora precisa ser colocado para outros trabalhos. Para quê, senhores? O oxigênio tem que chegar em todos os tecidos, em todas as células, entrar dentro da célula, aqui é uma célula, vocês estão vendo aqui uma célula, e dentro dessa célula chegar dentro desta mitocôndria, dessa organela que a gente chama de mitocôndria. Ele tem que chegar aqui, nesta mitocôndria. É aqui que ele vai fazer o fenômeno da vida. Então a mitocôndria, a respiração mitocondrial depende exclusivamente do oxigênio. O oxigênio, apesar de todo mundo achar que ele é ruim, porque ele é o oxidante mais abundante no mundo, ele nos oxida, ele nos envelhece, pode nos envelhecer, mas ele é super importante para produzir energia. É ele que carrega a energia para dentro do nosso corpo. O oxigênio é fundamental, é o oxidante mais abundante, e oxidação significa combustão. Oxidação rápida, fogo e explosão. Então, o oxigênio é esse gásinho aqui, 2 átomos de oxigênio, tá? Ele tem que entrar dentro dessa mitocôndria, tem que entrar dentro da célula e chegar dentro da mitocôndria para fazer a liberação de energia. Bom, o oxigênio é fundamental na transferência de energia para fazer fluxo de energia. E doença é um distúrbio do fluxo de energia através do nosso corpo. Então, a maioria das doenças vão cursar com problemas na mitocôndria. Mas nós podemos otimizar essa respiração mitocondrial aqui com os processos de oxigenação em nosso corpo. É muito importante que a gente possa fazer isso. O oxigênio é o mais eletronegativo da tabela, ele é o que mais atrai, ele é o mais gravitacional, mas ele atrai outros átomos para doar energia, e principalmente para esse rapaz aqui, o menor átomo de todos, o hidrogênio, que também é um gás. Interessante, 2 gases super leves, mas quando se reagem, 2 moléculas de hidrogênio com oxigênio, vira a nossa água. E todas as reações químicas nossas envolve a transferência de energia utilizada pela água. Hidrogênio, então, é o menor átomo, é o mais eletropositivo, é o mais magnético, recebe a energia para sair e levar essa energia para todo o corpo e
manter assim um fluxo de energia. Esse fluxo é que é o grande coisa. Então, os processos de oxigenação e hidrogenação vai manter transferência, vai otimizar essa transferência e isso otimiza o fluxo de energia. Então, vamos ver como melhoramos nossa oxigenação. Aqui tem vários processos. Aqui à direita é mais fácil. Aqui a sua esquerda aqui do vídeo é mais fácil e a sua direita do vídeo é um pouquinho mais difícil. Um pouquinho só, mas tudo pode ser. Só que isso é barato, é acessível, salva vidas, melhora doenças, pode curar. Como é que a gente oxigena melhor? Quando a gente faz atividade física. Todos os benefícios da atividade física, todos, melhora a pressão arterial, recupera dores, melhora a depressão, melhora uma série de coisas, porque melhora a oxigenação. Todos os processos. Quando eu inalo hidrogênio, eu consumo uma água hidrogenada, aqui é hidrogênio, eu estou melhorando a minha oxigenação. Engraçado. Quando eu oxigeno meu corpo, eu melhoro a meu hidrogênio, quando eu hidrogênio, eu melhoro a oxigenação. Como que eu melhoro mais a oxigenação? Quando eu me hidrato mais. Quando a gente bebe bastante líquido, uma água principalmente de boa qualidade, e se essa água pode ser hidrogenada, melhor ainda. Se essa água for levemente alcalina, pura, sem tóxicos, ela vai oxigenar mais porque ela melhora a circulação. E tudo que melhora a circulação, melhora a oxigenação. O laser vermelho, que você pode colocar por fora aqui, é uma frequência de luz que melhora a oxigenação. Tem o ILIB, que melhora muito. A exposição solar pela manhã, das 7 às 9, tem muitos raios vermelhos e infravermelho. Então, o laser vermelho e o infravermelho melhora muito a oxigenação do nosso corpo. Você pode pegar isso de graça, tranquilo, ao sol da manhã, das 7 às 9, aquele solzinho que está saindo é riquíssimo em raios vermelhos e infravermelhos. Ele não vai causar câncer? Não, porque os raios vermelhos e infravermelhos, eles não têm energia suficiente para quebrar uma ligação química, então eles não são cancerígenos. Então, eles podem ser, você pode ficar com o corpo em roupas mínimas e pegar o sol todos os dias, das 7 da manhã às 8 e lá das 5 horas até às 6 horas. São riquíssimos em raios vermelhos e infravermelhos, que melhora muito a oxigenação. Uma coisa bem acessível e de graça. Só tem que ter costumes, hábitos de fazer isso. Quando você alcaliniza sua água, você melhora a sua oxigenação, tá? A alcalinização melhora a oxigenação. Precisa ser uma água alcalina absurdamente alta? Não. Levemente alcalina, tá certo? Quando eu faço um detox, que pode ser limpeza do fígado da vesícula, pode ser com carvão ativado, pode ser outros detox que tem por aí, você melhora a oxigenação. Você limpa o seu corpo, você melhora. Quando você faz um jejum terapêutico, você melhora o detox e você melhora a oxigenação. Quando você tem um bom padrão de sono, você melhora a sua oxigenação. Quando você faz exercícios respiratórios, que eu vou mostrar daqui a pouco, você melhora a oxigenação. A natureza, andar na natureza, plantas vivas, melhora muito a oxigenação. Você sabe que as plantas pegam o CO2 e transformam em oxigênio. Tá? Então, tudo isso aqui é fácil de você conseguir. Qual que é a atividade física que você deve fazer? Comece com caminhada. Se você estiver muito acima do peso, você começa com bicicleta,
com natação, que é para não forçar as articulações do joelho e dos tornozelos. Mas você pode fazer caminhada, começa com poucos minutos, 40, 20, vai aumentando aos poucos, tá certo? Quando eu como muito carboidrato, acima de 40%, eu diminuo a oxigenação. Quando eu como muita densidade calórica, muita caloria, excesso, eu diminuo a oxigenação. Quando desses 40 eu como muito açúcar, eu diminuo a oxigenação. Quando eu como muita frutose, eu diminuo a oxigenação. Se eu consumir muita gordura trans, gordura hidrogenada, eu diminuo a oxigenação. Se eu ficar sedentário, eu diminuo a oxigenação. Veja como a alimentação influencia a oxigenação. E você começa a ter problemas mitocondriais. Você começa a ter problema de fluxo de energia. Você começa a diminuir. O sedentarismo diminui a quantidade de mitocôndrias. Quando eu perco peso, eu melhoro a minha oxigenação. Quando eu aumento de peso, eu pioro a minha oxigenação, seja qual for a causa. Aumentou de peso, você melhora. Então, os magros oxigenam mais? Sim. Quando eu perco peso e faço atividade, tomo bastante água, consigo respirar legal, fico na frente do sol, alcalinizo e faço um detox, eu melhoro absurdamente minha oxigenação. E eu melhoro o fluxo de energia, eu estimulo a quantidade de mitocôndrias, e isso melhora o fluxo, melhora a intensidade e a harmonia nos dando saúde. Deste outro lado, do lado direito do seu vídeo, você tem aqui vitaminas, minerais, ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 3 principalmente, melhora a oxigenação. Antioxidante melhora a oxigenação. Hormônios, reposição hormonal melhora a oxigenação. A flora intestinal, recuperar a flora intestinal com kombucha, com kefir, com bebidas lácteas boas, certo? Melhora a oxigenação. Kefir de leite, kefir de água. Quando eu uso ozônio, o que o ozônio faz? A ozonioterapia já é estimulada no Brasil, já existe em mais de 30 países. O que ele faz? Libera quantidades maiores de oxigênio no nosso corpo. Oxigenar, alcaliniza. Oxigenar, melhora a alcalinização, melhora o detox, melhora a oxigenação. O ozônio é usado por mais de 200 doenças. Mas o que ele faz de principal é melhorar a oxigenação. Melhora a oxigenação, melhora a energia, fluxo de energia, fluxo mais movimento, mais fluxo, mais saúde. Tem uma aguinha aqui de piscina, que é esse nome aqui, não vou chamar porque pode comprometer a live, porque forças ocultas não querem que você fale sobre isso. Essa aguinha aqui pode melhorar a oxigenação e melhora absurdamente, além de combater várias outras coisas. Essa outra substância não pode ser falada, mas pode ser feita no soro, mas aí você tem que procurar um médico. Aqui tem pessoas especializadas nisso. Põe na internet, vai pesquisar, tem muita coisa falando contra, mas não é isso que eles falam. Isso faz bem. Eu provei, trabalho com isso, tá? E isso faz muito bem. A própria câmara hiperbárica hoje já está usando aquela câmara que aumenta a pressão de 1 atm e meio no seu corpo. Você deita, você entra dentro de uma câmara, aumenta a oxigenação. Você vai pagar um absurdo por isso. Você não precisa pagar um absurdo, você já tem isso aqui que melhora a oxigenação. A medicina de von Ardenne, um médico lá próximo da Alemanha, não sei se na Áustria, tinha clínicas que cobravam para você oxigenar a pessoa. Você faz uma inalação de oxigênio durante 18 dias, 2 horas por cada dia, toma uma série de antioxidantes 30 minutos depois, você inala 7 litros por minuto de oxigênio, a pessoa melhora. E o médico lá cobrava R$5.000 por cada sessões de 18 dias de oxigenação. O que eles fazem? Oxigênio medicinal, só isso. Exercício respiratório, exercício físico vai melhorar tudo isso aqui. Então, os processos de oxigenação são acessíveis a todos nós. Se alguém te cobra muito por isso, vai por essa. Aqui é uma coisa boa, que é muito bem acessível. Procura saber, eu não vou falar isso para não comprometer o nosso canal aqui.
Ah, mas eu posso fazer um exercício respiratório? Pode, existem várias maneiras de fazer isso. Existe a meditação 369, que é na respiração de Tesla, muita gente diz. Você coloca isso nas redes sociais, que não são sociais, essas redes têm donos, e aí vai ter lá, são 36 respirações. Como que a gente faz isso? São 9 respirações profundas, sem pausa. Então, o que você deve fazer? Ao início da inspiração, você estufa a barriga para fora e inspira pelo nariz, preferencialmente. Se não conseguir, vai pela boca. E solta. Faz isso 9 vezes. Depois você vai fazer 3 respirações com pausas de 3 segundos, tanto na ins quanto na ex. Quando você coloca a barriga para fora e inspira, segura 3 segundos sem respirar, solta. Segura 3 segundos sem respirar, inspira de novo, faz isso 3 vezes. A próxima etapa são 6 respirações. Dessa vez você vai ter 6 respirações com 6 segundos de pausa, na ins e na ex. Antes de respirar, ao você colocar a barriga para fora, estufar a barriga, você vai levar o oxigênio para a parte mais baixa do teu pulmão, porque é lá que tem a maioria dos vasos arteriais, os vasos que vão levar o oxigênio, você vai oxigenar mais. Então, você vai fazer 6 respirações com pausa de 6 segundos, na ins e na ex. Você inspira, fica 6 segundos, conta, aí solta, segura 6 segundos sem respirar, depois inspira de novo. Você faz isso 6 vezes. A próxima etapa, aí um pouco mais difícil, mas dá. 9 respirações com pausa de 9 segundos, tanto na ins quanto na expiração. Então, inspira, conta 9 segundos e solta. Expira e conta 9 segundos sem expirar, sem inspirar de novo. Depois inspira de novo e faz isso 9 vezes. Termina, você faz mais 9 profundas, sem pausa, inspirando e expirando sem pausa. Você pode ficar um pouco tonto, você pode sentir um pouco de zumbido, você pode um pouquinho de frio, mas não tem nada. Você alcaliniza o corpo, você estimula o detox, você melhora muito a sua parte, a sua saúde. Você pode fazer isso antes de dormir ou ao acordar. Pode fazer mais vezes ao dia, tá certo? Não tem problema algum. Isso tem na internet muito fácil. Existe esse método Wim Hof, que é uma respiração mais rápida. Você faz uma alcalinização, uma alcalose muito mais. Aí eu já não recomendo fazer sem a ajuda de uma pessoa, tá certo? Porque são respirações mais profundas e esse rapaz, ele associa com banhos gelados, com locais gelados, que também melhora muito a imunidade, tá? Mas aí é uma coisa para vocês pesquisarem muito antes de fazer. Eu não recomendo. Nós recomendamos esta aqui, que é tranquila, é mais fácil. E tem a respiração holotrópica, que foi desenvolvida por o Dr. Stanislav Grof e da sua esposa Cristina Grof. Tá? São respirações também aceleradas, que eu não recomendo fazer, assim tem que ter umas pessoas experientes. São respiração acelerada, associada à música evocativa e a trabalho corporal. Tá? Tem na internet várias coisas falando sobre isso. Você tem esse livro, Respiração Holotrópica, uma abordagem da autoexploração e terapia. E esse médico aqui descobriu que você pode acessar seus outros corpos sutis. Que coisa maravilhosa, com a respiração. É um poder do oxigênio. Se a gente for na acupuntura, vocês vão ver o seguinte, na acupuntura, vocês vão ver que a gente recebe uma energia que está no meio dos rins, a energia que a gente recebe a inata, que a gente recebe com o nascimento. Aí a gente tem a energia dos alimentos e da água, certo? Essa energia, essa aqui é dos rins, ele chama de Jing do céu anterior, e vai subindo. Essa energia dos alimentos e da água é retirada tanto pelo estômago, através da digestão e depois da absorção, e o baço absorve também a parte energética. Na acupuntura o baço tem uma função muito importante, que é o Jing do céu posterior.
Todos esses dois aqui vão para o coração, através do vaso, e quando chega no pulmão, recebe o aquecedor superior, que é a energia do ar. E tudo isso vai gerar vários tipos de energia que vai harmonizar, equilibrar o nosso corpo. E quando tem um desequilíbrio disso aqui, eles fazem com as agulhas um jeito de melhorar esse fluxo, tá? Tanto a doença, segundo eles, de uma maneira geral, é um distúrbio no fluxo de energia. Tem lugar que tem muito, tem lugar que tem pouco. Eles vão ajeitar o que tem muito para ficar menor e ajeitar o que tem pouco para ficar maior. Então, basicamente, a acupuntura, ela dá muita ênfase à energia do ar, que ele chama de aquecedor superior. A dos alimentos é do aquecedor central e a que a gente recebe com o nascimento, que está entre os rins, é um aquecedor inferior. Mas está onde esses negócios? Está no corpo etérico, está nos outros corpos sutis. Provavelmente isso está nos outros corpos sutis. Pode ser acessado com agulhas. Como é que a pessoa faz com agulha? Aquelas agulhas, vai lá, coloca, funciona, joga aquelas agulhas e a pessoa melhora. Ativou o sistema, reorganizou o fluxo, reharmonizou, tirou o máximo, tirou do mais o que tinha mais, tirou do menos, colocou o mais. Mas nós aqui, o que acontece? Quando a gente come, quando a gente se alimenta, o alimento é no estômago, ele é digerido e é retirado, é absorvido aqui pelos vasos que correm ao lado do estômago, do intestino. O baço joga o sangue e o pâncreas joga as enzimas. Tanto o estômago como o pâncreas jogam as enzimas. Isso vai para o fígado e esse fígado processa, processa, a digestão é aqui no estômago, no duodeno, e as enzimas do pâncreas e do estômago. E aí ele é colocado no fígado, ele faz a distribuição, metaboliza, distribui para todo o coração direito, que é o ventrículo direito do coração, vai passar no pulmão, recebe quantidades absurdas, imensas de oxigênio e leva para todo o corpo pelo ventrículo esquerdo, que a gente chama de coração esquerdo, vai um sangue oxigenado e é extremamente nutritivo, só que também com energia, tá certo? Então, nós recebemos água, alimentos, nós recebemos energia, nós recebemos o ar, tá certo? Bom, mas outra coisa acontece, o oxigênio carrega também força sutil, fluídica. E aí, para quem quiser ler esse livro, eu recomendo, do Yogi Ramacharaka, Ciência Hindu Yogi da Respiração. Ele vai mostrar a teoria esotérica da respiração, que existe, segundo o livro, no ar, uma substância, um princípio, na qual toda atividade, toda vitalidade e toda força podemos armazenar. E eles chamaram de prana, ou fluido vital, fluido sutil. Então, o prana, que eles chamaram na Índia, o chi na China, o fluido cósmico, o fluido vital, como nós chamamos, são essências que são responsáveis por todo movimento e força, ou seja, energia. Fluxo. Então, o oxigênio, além de dar essa saúde para a gente, ele carrega a energia sutil, o fluido vital para nós. Veja como é importante a oxigenação, pessoal. Veja a importância crucial da oxigenação. A acupuntura dá muito valor à oxigenação. A espiritualidade dá muito valor ao ar, ao oxigênio. Por quê, gente? E eu falo isso com muita tranquilidade. Nós não temos só o físico. Nós temos o físico, o etérico, o astral, o mental e o espiritual. Nós sobrevivemos ao fenômeno da morte e quem está nesse momento em outros planos se expressa com o corpo astral, mental e espiritual, basicamente. Respiração é citado 14 vezes na obra de André Luiz. Se é citado 14 vezes, até onde eu pesquisei, isso é muito bom.
o oxigênio é citado 6 vezes ou mais. Mas aqui, na obra do Sebastião, ele fala sobre o ar, sobre o oxigênio. É só procurar. E aí, esse livro do Drunvalo Melquisedeque, O Antigo Segredo da Flor da Vida, tanto volume 1 quanto volume 2, ele fala de uma respiração Merkaba, ou Merkaba, como assim queira dizer. Merkaba é um corpo de luz que transporta o espírito. Você pode ativar esse corpo de luz e ir onde quiser. Só que sabe como é que você faz essa ativação? Adivinha? Respiração. O livro lá, tem 2 volumes, ele mostra que você precisa respirar para ativar esse corpo de luz. Precisa treinar, precisa fazer um treinamento contínuo. Respiração é outro modo de você treinar a oxigenação. Então, a oxigenação tem essa parte aqui já relatada nesses livros, e com certeza é relatada em outros livros espíritas. É relatada na ciência hindu, yoga, ele que que carrega o prana, o chi, o fluido cósmico, a essência de todo o movimento e de toda a força, ou seja, a energia, e vai melhorar seu fluxo, que vai melhorar a sua saúde. Então, senhores, quando a gente consome, olha só o que a vida nos trouxe. A gente consome água, ingere água, consome alimentos, tá? A gente respira o ar, aspira o oxigênio e a gente aspira o prana, e a gente tem o sangue. Mas quando a gente consome água, alimentos, os alimentos têm que ser digeridos. Qualquer alimento, seja ele proteína, seja ele carboidrato, seja ele gordura, tem que ser digerido, tá certo? E tem que ser digerido. E ao chegar na digestão, as gorduras, de uma maneira bem geral, gente, vocês podem entender isso, elas se transformam em pequenos pedacinhos chamados ácidos graxos e glicerol. Os carboidratos se transformam em pequenos pedacinhos chamados glicose. E as proteínas são digeridas e absorvidas em pequenos pedacinhos chamados aminoácidos. Então, o estômago, o duodeno e o pâncreas participam dessa digestão, dessa quebra de todas essas macromoléculas para gerar essas moléculas pequenas. Para quê? Para serem absorvidas aqui pela célula. Ó, aqui é uma célula toda, ok? A célula está aqui toda, e aqui é uma mitocôndria grande. Então, isso aqui tudo, você digere, absorve a célula, aí chega aqui, ó. Esses aminoácidos, glicose e ácidos graxos chegam aqui dentro dessas células. E chegando dentro dessas células, que é aqui, ó. Eu estou só aumentando. Elas têm que entrar dentro da mitocôndria. Então, elas vão entrar aqui. Quando elas entram, mas antes de entrar, elas são quebradas em moléculas menores ainda, chamadas acetilcoenzima A. Todas elas vão quebrar desse jeito. E quando elas chegam aqui, elas entram num ciclo de transformações de células, dessas substâncias, dessa acetil. Elas são transformadas aqui. Isso aqui está dentro da mitocôndria. Aqui é dentro da célula. Aqui é no estômago do duodeno, eles se digerem e elas são absorvidos na célula. E quando chegar nas células, entram nessa mitocôndria, que é esta moça aqui. Aqui já está dentro da mitocôndria. Uma molécula menor que a glicose, menor que o aminoácido, todas elas vão gerar isso aqui. No geral é esse aqui. E aí elas vão entrar nesse ciclo aqui. Adivinha para que esse ciclo? Esse ciclo é só para tirar destas moléculas, que vai ser transformadas aqui nessas várias substâncias, é só para retirar hidrogênio. Vocês acreditam nisso? Então a gente não come, não gera energia por isso aqui. A gente gera energia porque a gente libera hidrogênio. E esse hidrogênio vai reagir com quem?
vai reagir com o oxigênio que vem da respiração para gerar água e muita energia em forma de ATP, trifosfato de adenosina. Se vocês quiserem ver o ciclo do ácido cítrico, vocês podem colocar na internet, não tem nada, mas ele é esse aqui, ó. Essa substância é esta, ela vai começar a reagir com essas, e vai gerando outras, e vai perdendo hidrogênio. Vão sendo soltados hidrogênios, muitos hidrogênios, para misturar com oxigênio, formar água e gerar grandes quantidades de energia. Então a gente consome energia, a gente consome substâncias, a gente consome alimentos, mas para retirar deles o hidrogênio. É isso que a gente faz. Então a alimentação, gente, é uma ilusão química. Na verdade, o que a gente quer é o hidrogênio. E quando a gente melhora os processos de oxigenação e hidrogenação, a gente melhora a função mitocondrial. Essas moças aqui. E aí a gente produz muita energia. Para vocês terem uma ideia, se uma glicose é queimada aqui nesse citoplasma da célula, ela gera 2 ATPs apenas, 2. Se ela é queimada aqui na mitocôndria, ela gera 38. A gordura gera em torno de 96 ATPs, muito mais quantidade de energia. Porém, só tem um problema, precisa de oxigênio. Sem ele, não dá. Por isso que os processos de oxigenação são excelentes para melhorar a função da mitocôndria. Por isso que o jejum forma muitas mitocôndrias aqui na célula. A atividade física promove a formação de muita mitocôndria. O consumo de no máximo 40% de carboidrato melhora a mitocôndria. O jejum terapêutico aumenta demais a mitocôndria, e aí aumenta o oxigênio e aumenta a energia. O sedentarismo piora a função mitocondrial, faz elas morrerem. O excesso de peso faz elas morrerem. O excesso de açúcar faz elas morrerem. O excesso de carboidrato, o excesso de sal faz isso. O excesso de gordura trans dificulta a digestão, dificulta a quebra, e aí fica ruim a oxigenação. Então, na verdade, a gente consome alimentos para retirar deles o hidrogênio, para reagir com o oxigênio. Só para isso. Olha o ciclo do ácido cítrico aqui, esse ciclozinho aqui, ó. Essa molécula, ela vem da quebra dessas micromoléculas aqui, dos ácidos graxos que vêm da gordura, da glicose que vem dos carboidratos e dos aminoácidos que vêm das proteínas. E todos eles se transformam em acetilcoenzima A e vão reagir com ácido oxalacético, vai gerando esse aqui, que vai gerando esse, e tome descendo, saindo hidrogênio, e isso produz quantidades excepcionais de energia. Está aqui a fotografia de uma mitocôndria. Os hidrogênios são retirados aqui de dentro do ácido cítrico, ó, de dentro da mitocôndria, do ciclo de ácido cítrico. Muitos hidrogênios são retirados dos alimentos, são bombeados para cá e depois são produzidos em energia. Então os alimentos liberam energia em forma de hidrogênio para se encontrar com o oxigênio. Tá certo? Retiramos hidrogênio dos alimentos e passamos essa energia para o ATP, que é essa molécula aqui, são 3 moléculas de fosfato. Cada fosfato tem aqui os oxigênios, ele recebe, e vários hidrogênios são chegados aqui, liberados pelo ciclo do ácido cítrico, e quando chegam aqui há um fluxo absurdo, excepcional, intenso de energia para reagir com o oxigênio, gera água e muita energia. É isso que nós fazemos. Então, a alimentação só serve, tudo isso aqui, pessoal, ocorre dentro de uma mitocôndria, que está dentro de uma célula. E nós tem célula que tem 1000 mitocôndrias. Então isso aqui ocorre tudo aqui dentro, só que o oxigênio é fundamental. Sem oxigênio não dá. Hidrogênio com oxigênio gera água, e isso aqui que a gente precisa.
energia. Além de gerar água, gera energia. Então, a respiração mitocondrial nos permite gerar muita energia. Foi a que nos permitiu evoluir. 2 hidrogênios com oxigênio dá 2 moléculas de água, mais energia que mantém fluxo. O oxigênio recebe elétrons, mas ele os atrai para doar mais energia para espalhá-la. O hidrogênio reage com o dióxido de carbono ou sulfato, e hidrogênio reage com todo mundo, mas ele doa energia. O oxigênio atrai para doar e leva, depois expulsa o hidrogênio para fazer tudo isso e manter fluxo. Então, uma frase que nós criamos: o objetivo da alimentação é liberar hidrogênio das moléculas para reagir com o oxigênio e receber altas quantidades de energia para a síntese, para nos manter, para fazer tudo isso. Ter e manter a saúde é combinar da forma mais perfeita e rentável possível o hidrogênio dos alimentos com o oxigênio da respiração. Esse é o grande objetivo da vida, tá certo? Manter o fluxo, manter a saúde. Agora, para que esse hidrogênio chegue direitinho, precisa vir da glicose, entrar aqui, virar tudo isso, fazer o ciclo do ácido cítrico funcionar para produzir energia. Aí a gente vai precisar de vitaminas, como vitamina B6, a biotina, o magnésio, a vitamina B1, o ácido pantotênico, que é a B5, a vitamina B2, a B3, o magnésio, a coenzima Q10, a B12, o ácido fólico, todas as vitaminas, minerais e que a gente necessita para que esta engrenagem ocorra da melhor maneira possível para liberar hidrogênio, para gerar com o oxigênio grande quantidade de energia. Se vocês verem aqui, o hidrogênio reage com todos esses e recebe energia, mas ele recebe energia do mais forte que é o oxigênio. Olha como eles estão no oposto. E oxigênio com 2 hidrogênios gera grande quantidade de energia. Então, os alimentos, senhores, é uma ilusão química. Nós consumimos água, alimentos, sangue, ar, oxigênio e tudo, mas lá no final é só hidrogênio e oxigênio. Então, mais uma vez aqui, como você oxigenar, através de atividade física, dos processos de hidrogenação, pode ser água e o gás hidrogenado. Hoje já tem aparelhos que produzem hidrogênio molecular e você inala, ele produz hidrogênio molecular e coloca na água. Já tem aparelhos por aí, já está ficando barato, pessoal. O laser vermelho e infravermelho, a exposição solar é muito fácil, a atividade física é muito fácil, a alcalinização é muito fácil, detox é muito fácil. Na natureza, os exercícios respiratórios, esses aqui, desses o mais fácil é esse, mas o ozônio é bem acessível também. Portanto, a alimentação, para ser boa, tem que ser uma alimentação que melhore a oxigenação. Porque se eu melhorar a oxigenação, eu melhoro a hidrogenação. Se eu melhorar a hidrogenação, eu melhoro o fluxo de energia. Pouco sal, no máximo 6 gramas. Nós comemos em torno de 13 gramas. Pouca frutose, que é um açúcar. O açúcar de mesa é uma molécula de glicose e outra de frutose. Comer glicose até não faz tanto mal assim, mas a frutose é terrível. 0 de gordura trans, uma hidratação muito boa, reduzir o estresse e melhora da qualidade de sono. Conter o uso de bebida alcoólica, mastigar bem para retirar dos alimentos a maior fração, obedecer o horário da alimentação, alimentos alcalinos, que são frutas, legumes e verduras, são os melhores. Não pode ter muito excesso de frutas, porque tem frutose. A dieta mais recomendada é a dieta com baixa quantidade de carboidrato, que eles chamam por aí low carb, no máximo 40% de carboidratos. Desses 40%, a maior parte tem que vir de legumes e verduras, um pouco menos de arroz, de cereais, e no máximo, assim, produtos o mais natural possível e orgânico, produto de verdade. Esses alimentos processados, infelizmente, não estão fazendo muito bem. Então, a alimentação depende dos processos de oxigenação e a oxigenação depende dos processos de alimentação. Aí, nós vamos ver aqui o sistema imunológico, que é a vitamina D,
que na verdade é um hormônio. A vitamina D tem muita função, gente, muita função. Ela tem uma expertise, como o Sebastião falou. Vitaminas têm uma energia diferenciada, elas alteram vários processos celulares. Mas o hormônio tem mais diferenciado ainda, ele já é mais na frente. Ele muda a história de uma célula ou de um tecido. E a vitamina D, para que vocês tenham a ver, é um hormônio. Primeiro, ela atua em todas as células. Segundo, ela tem então várias funções. O que nós aprendemos é que ela apenas absorvia cálcio e fosfato pelo intestino. Mas a principal função da vitamina D, quem descobriu foi esse cidadão aqui, Dr. Cícero Galli. Quer dizer, ele estudou, porque os nossos pesquisadores, cientistas, descobriram, e o Dr. Cícero estudou esses artigos e mostrou que a vitamina D é o maior regulador do sistema imunológico. As células imunológicas estão em todo o nosso corpo, pessoal. Elas estão fixas, morando em todos os lugares, no couro cabeludo, por entre os vasos sanguíneos, em todo lugar fixas. Tem outras que movem, mas tem elas lá fixas. Então, se você se corta aqui, elas estão em todo lugar, no fígado, no cérebro, no pulmão. Nós temos elas fixas morando. E o sistema imune, elas têm uma função de controlar o metabolismo de outras células, de controlar a vida de outras células. São os verdadeiros guardiões, têm funções especialíssimas. Quem é o regente? O hormônio D. Infelizmente, ela não tem muito nos alimentos. Não é muito comum nos alimentos, não é muito frequente. Como que a vitamina tem que ser feita? Ou você faz a exposição solar ou a suplementação. Aí é que está a confusão. Se você pegar a exposição solar pela manhã, 7 da manhã, 7h30, 8, você vai pegar raios infravermelhos e vermelhos. Você não tem o raio que produz a vitamina D, que provoca a produção de vitamina D. O raio que provoca, porque os raios infravermelhos e vermelhos são muito bons para oxigenar. Mas o raio que vai provocar a produção de vitamina D é o raio violeta tipo B. Raio ultravioleta, os raios que vão provocar a produção de vitamina D são os raios ultravioleta tipo B. Eles têm uma energia maior do que os raios infravermelhos e vermelhos. Os fótons desses raios têm uma energia muito maior. Então, eles são suficientes para quebrar uma substância que temos em nosso corpo, chamado 7-deidrocolesterol, que é derivado do colesterol. E essa substância, uma vez quebrada, ela cai no sangue, ela é absorvida pelos vasos sanguíneos. E aí ela vai sofrer uma série de reações, mais ou menos umas 3 reações, e vai gerar o hormônio D. Então nós precisamos dos raios ultravioleta tipo B. Que horas que eles têm mais? Entre 10 da manhã e 4 da tarde. E você tem que ficar com roupas mínimas. 20 minutos de exposição, de frente 10, de frente 10 de costa, ok? E aí com isso você obtém de graça, a natureza lhe fornece isso. Mas não gera câncer acima de 20 minutos, abaixo de 20 minutos, não. Muito pelo contrário, é o mais anticâncer de todos, é o hormônio D. Por quê? Porque ele regula o sistema imune. Só que ele é consumido, em todos os dias a vitamina D é consumida. Ela é consumida em todas as células, então é uma vitamina que precisa muita produção. Você tem que pegar sol praticamente todo dia. Como ninguém não consegue, você tem que ir para a suplementação. Porque os alimentos são muito pobres em vitamina D. Você quer ver um alimento que era muito rico em vitamina D? Era a emulsão de Scott, o leite, o óleo do fígado de bacalhau. Porém, eu quero que vocês prestem atenção nesse rapaz aqui, nesse senhor, Dr. Cícero Galli Coimbra, aqui de São Paulo. Médico simples, estudioso. O que ele descobriu? Ele descobriu que se ele começou a tratar pessoas com doenças autoimunes, principalmente porque era neurologista, e ele começou, aqui sou eu, fiz o curso com ele, aqui minha filha, que também fez o curso com ele, já estava médica,
já era formado e veio comigo. A gente passou uma semana com ele, eu já havia feito um curso com ele antes. E o Dr. Cícero, o que ele fez? Ele descobriu que as doenças autoimunes, a vitamina D não é ativada direito nas células. E ela é a causa da maioria das doenças autoimunes. Só que a vitamina D não funciona direito, porque ela não é ativada direito, ele começou a dar doses maiores, doses mais crescentes. E aí ele começou a dar dose crescente, ele começou a recuperar muita gente com doença autoimune, principalmente na área dele, que é a esclerose múltipla. E ele teve um sucesso, e tem um sucesso, ele tem muito paciente, ele tem uma vida prática muito grande, ele atende consultório todo dia. Eu tive com ele duas vezes, passa o dia atendendo, e ele trata, ele fornece, ele prescreve para vitamina D em doses mais diferenciadas, crescentes, e aí ele recupera, porque nessas pessoas com doença autoimune, o sistema não funciona direito, a ativação da vitamina D, então ele deu doses maiores. E aí o que ele descobriu também? Que todas as doenças autoimunes, porque ele começou a dar doses mais diferenciadas para outras doenças autoimunes, como por exemplo tireoidite Hashimoto, artrite reumatoide, psoríase, a lúpus eritematoso sistêmico e outras, que são muitas doenças, e ele começou a recuperar todas as pessoas, com doses diferenciadas, suprafisiológica, crescente de vitamina D. Lógico que não fez de uma forma irresponsável, como muitos falam por aí. É porque muita gente que fala dele não conhece o trabalho do Dr. Cícero. Se conhecesse, não falariam. Muitos que estão falando aí pelas internets da vida não têm a hombridade e a humildade de ir lá conhecer o trabalho dele. Porque eu conheci e eu sei que é sério e a gente sabe disso. E aí, ele dá dose crescente, só que você não pode fazer isso e eu não recomendo você fazer. Porque quando você toma uma dose mais alta, o que acontece? Ela faz efeito em todo o teu sistema. Ela age em todas as células. Então, se ela age regulando o sistema imune, ela age no intestino absorvendo mais cálcio e fosfato. Você vai absorver mais. Pode prejudicar os teus rins, o cálcio em excesso. Principalmente aquelas pessoas que comem muito queijo, muito leite, muito creme de leite e bebem pouca água. E aí tem que ser realmente com um médico que faça esse tipo de tratamento, que faça essa dose, tá certo? Para que você possa ministrar isso. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês é que ele não trata nenhuma doença autoimune com vitamina D. Ele apenas regula o sistema imunológico. E as pessoas ficam boas. Tá certo? Então, esse aqui sim merecia um prêmio Nobel da medicina. O problema é que ele mexeu com muito dinheiro, porque muita gente da indústria farmacêutica ganha muito dinheiro em cima das nossas doenças, infelizmente. Só que a vitamina D precisa de complexo B também, precisa de magnésio, precisa de várias outras coisas para funcionar, não é só assim. Não comentem, não digam que a gente trata a doença autoimune com vitamina D. A gente melhora o sistema imunológico. E aí não façam de tomar doses altas de vitamina D sem ter uma recomendação. Tá certo? Muito obrigado. Então a pergunta foi da lei moral ou leis morais? E o verdadeiro homem de bem. Eu vou puxar aqui, vou colocar ali. Deixa eu ver aqui. O mal sentir, o mal agir e o mal pensar gera doenças. Erros do passado, já sabemos isso aí. O que você vai fazer? Doença é um processo, destina-se a um objetivo e visa a recuperação do espírito que transgrediu a lei moral e, para fazer isso, direcionar a vontade para vivenciar o verdadeiro ser humano de bem. Então, eu quero saber as leis morais e o ser humano de bem. Que você quer começar por qual aí? Vamos falar das leis, depois o ser humano, aplicando as leis, torna-se esse ser humano de bem. Eu começo lembrando de Miramês, que ele fala que para nos curarmos de todas as doenças
adquiridas por falta de respeito às leis, e principalmente e também as doenças congênitas, nós podemos curar com 3 mecanismos. O primeiro passo é amar, o segundo é amar e o terceiro é amar. Coisa simples. Todas as doenças. Todas as doenças. Inclusive as que nós chamamos de doenças congênitas, que as doenças, você falou, as doenças faltas, auto-adquiridas, auto-impostas, que pode ser dessa vida e também de outras vidas. Então vamos lá. Para Allan Kardec, conforme está no Livro dos Espíritos, a partir da questão 614, quando ele interroga o que é a lei de Deus. A lei moral ou a lei natural é a lei de Deus. O homem só é feliz quando a aplica e infeliz ou doente quando se afasta dela. Onde está essa lei? Na consciência. Existe alguém que a vivenciou em plenitude? Questão 625. Onde está a lei? Questão 621. Jesus, o nosso mestre, modelo e guia. Há um método, um caminho que se fizer não tem como errar? Questão 632. Fazei a outrem o que gostaria que nos fosse feito. E as 9 leis inicialmente, porque não são 10, embora lá esteja 10, a 10ª lei foi sugerida por Kardec e foi aceita pela espiritualidade, ficou ela como síntese das 9, conforme Joana de Ângeles. Então, a primeira lei, lei de adoração, ou seja, lei por intermédio da qual eu adoro Deus na ação, ou seja, eu faço o que ele faria se estivesse em meu lugar. Segunda, lei do trabalho. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, como disse no Jesus, sede vós outros meus imitadores. Então, se eu tiver que pedir alguma coisa para Deus, eu peço trabalho. Depois, lei de reprodução, já que nós somos co-criadores. Eu vou reproduzir alguma coisa, já que nada se cria, tudo se copia. E ele diz que nós somos deuses, né? Nós somos deuses também para fazer isso acontecer. Depois, a 4ª lei, lei de conservação. Já que eu reproduzir alguma coisa nobre, eu tenho o direito de conservar o que reproduzir. Mas se eu preciso promover ou não gostei desta cópia, desta reprodução, eu tenho o direito de destruir o que foi criado para essa reformulação. Então, 5ª lei, lei de destruição. E a 6ª é entender, já que somos um bioma, uma sociedade organizada, lei de sociedade. Não precisa ser a sociedade externa. Estamos falando ainda do mundo interno, mas pode ser lá também. Pode. E dentro dessa sociedade organizada, lei de progresso, conforme nós vimos nas obras do André Luiz, aquele segmento que você vai crescendo em cada etapa. E eu preciso fazer progredir todo esse universo se eu não quiser adoecer. A doença é por falta de promoção desses seres. Então, lei de progresso. Agora, precisa ter igualdade nesse processo. Todos terão direito, terão a mesma origem, terão o mesmo fim, terão o mesmo processo de oportunidades. Para todos. Para todos. E a 9ª, que é muito interessante, lei de liberdade. Eles não são obrigados a aceitar o nosso convite. Então, quem comigo não se ajunta, espalha. Então, ou eles aceitam, ou espalha. Pode seguir viagem. E, de repente, eles não aceitam adoecer e vai embora. E isso é o que nós chamamos de doença. Eles se rebelam contra nós. E Kardec falou, isso está muita coisa. Por que não fazemos uma simples lei de amor, justiça e caridade? Na qual, segundo a síntese de Joana de Ângeles, o amor compreende, a justiça corrige e a caridade salva, porque é um processo de autoeliminação. E a síntese com Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Qual que é a maior pureza? Amar desde o átomo primordial, que é a menor partícula, até o maior de todos os astros. Então, lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Ele interroga a sua própria consciência
perante essa lei para ver se não a violou. Se não fez o mal, e não basta não fazer o mal, e se fez todo o bem que podia. Se não negligenciou voluntariamente, nenhuma ocasião de ser útil. E além disso, se ninguém tem o que queixar-se dele em todas as ações, que é o reto pensar, sentir, falar e agir. E por fim se fez a outra em tudo que gostaria que lhe fizesse. Segundo Kardec, conforme está em nosso livro, se assim agirmos, porque nós colocamos aqui na página 250, se assim agirmos, nós vamos ter a felicidade mesmo nesta vida. Então, nós não precisamos esperar a felicidade noutra vida. Então, conforme ele coloca aqui, após essa síntese do verdadeiro homem de bem, então, o homem que se esforça seriamente para se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida, que é um estado de consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Porque um dos mecanismos da lei é o dever. O dever é lei da vida, só que ele reflete na prática o exercício de todas as virtudes. E ele paira sobre todas as demais leis que compõem esse mecanismo e todas as ações do homem. Se assim fizermos, além da satisfação que proporciona à sua consciência, que é a paz de consciência, ele se isenta de todas as misérias materiais e morais que são as consequências inevitáveis de suas imperfeições. Terá calma, porque as vicissitudes, as dificuldades, só de leve o roçarão ou lhe atingirão. Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com os excessos. Será rico, porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar-se com o necessário. Terá a paz de espírito, que nós chamamos a paz de consciência, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição e da inveja e do ciúme. Indulgente para com as imperfeições alheias, menos sofrimentos lhe causarão, elas, que antes lhe inspirarão piedade e não cólera, evitando tudo que possa prejudicar o seu próximo, por palavras e por atos, procurando, ao invés, fazer tudo que possa ser útil e agradável aos outros, ninguém sofrerá com seu contato. Então, numa breve síntese, creio que a gente pode dizer que a lei de amor, quer dizer, é o que faz as leis morais todas, né? Se fosse fazer numa única síntese, nós vemos o amor como lei que tudo rege e, ao mesmo tempo, noutra ponta, o amor que tudo gesta e nutre. O amor incondicional. O amor incondicional Totalmente é a lei, diferente é a lei daquele. que tudo rege. E o amor, que nós chamamos de amor substância, é o elemento que gera e nutre a vida em todas as suas expressões, segundo Joana de Ângeles. Tanto que ela chega a afirmar que antes do amor não existia a criação, tal como nós a conhecemos. Porque ele gera a vida, ele nutre, organiza e mantém em todas as suas expressões. Só gera, nutre e mantém quem tem amor. Do contrário, mata a vida. Tá certo. A falta... Estava vendo aí a sua explicação. E é verdade, nós temos na nossa Constituição, abaixo das células, os menores seres vivos fazendo uma célula. E eles não são vistos pelo microscópio comum, eles não são admitidos ainda pela ciência, mas são eles que sustentam todo o funcionamento da célula. São seres vivos. Já foi mostrado em outros microscópios, até posso mostrar depois. Mas uma variação mínima no pH, eles começam a se transformar em coisas diferentes e começam a gerar as doenças. Eles não estão fazendo aquilo ali, talvez porque querem, é porque pelos estímulos que vêm de fora. Estímulo alimentar, estímulo mental, estímulo psíquico.
Exato, porque nós criamos ou destruímos com o nosso modo de pensar. O sentimento é o que qualifica o pensamento para um lado positivo ou o contrário. A palavra, ela semeia o que foi pensado e sentido. E a atitude faz o processo de cultivação. A outra coisa que a gente está mostrando, através dos nossos estudos, é que o alimento é para consumir energia. E eu diria o contrário, não. Eu fazia um adendo. O alimento é para um processo de promoção dos seres que compõem o alimento. Sim. Porque no final, você viu lá, nós vamos extrair o hidrogênio. Mas todos esses seres começaram por lá, porque o hidrogênio é a base. É a base. Então, ele é que vai formar todos os átomos. Exatamente. Porque é a combinação dele, o rearranjo dele, que vai formar todos os átomos. Porque um oxigênio não é outro senão 8 hidrogênios pesados, que é próton, nêutron e elétron. Então, amigos, vamos estudar, vamos experimentar, vamos aplicar isto. Não temos prática. Nada. E como finalização, nós poderíamos falar da oração, porque eu vou pedir que você acrescente lá naquela terapêutica que você pôs, você colocou a meditação, porque a oração, com todo respeito à meditação, ela suplanta a meditação, nesse sentido. Sim. Porque a meditação, eu vou buscar pronto na minha consciência a solução. Sim. Com todo respeito a quem pensa de outra forma. A oração sou eu que estou fazendo acontecer. Sim. Porque orar, segundo Amélia Rodrigues, é estabelecer um processo que vai criar uma couraça que me defende por dentro, quer dizer, fortalece o sistema imune. E, ao mesmo tempo, que me protege por fora. Então, a oração é uma couraça de luz que me defende por dentro e me imuniza por fora. Mas tem que ser a oração, né? Por isso que nós vamos falar do mecanismo. Porque nós falamos louvar, pedir, agradecer é a tônica da oração. E a coisa parece que não é bem assim. Porque para Emmanuel, louvar, a primeira lei que nós falamos de adoração, é o mesmo que louvar. Ele falou que não tem como louvar a Deus se não for na ação. Então não adianta, ou pode ser um preparo, os hinos de louvores, ou os louvores que fazemos por intermédio dos hinos. É um início. Só que é na ação depois do hino, porque o hino é uma promessa de fazer alguma coisa. É verdade. Pois é o que eu faço. Então, louvar é na ação. A segunda é pedir. Então, eu louvo, depois peço. Como que eu posso pedir a alguém que trabalha sempre, o outro representante que trabalha também, se não for trabalho? Sim. Então, eu só posso pedir trabalho, ou seja, bênçãos, que são oportunidades de trabalho no bem, segundo Emmanuel e Ramatiz. E para Joana de Anjos, agradecer é viver o que eu pedi. Então, eu reconheci a paternidade cósmica, que é onisciente, onipresente, onipotente. Pedi oportunidades. Agradecer é fazer o que foi pedido. Então, por isso, agora nós vamos orar. A oração nasce das potências da alma, do nosso querer, do nosso saber, para o amar. Nasce na feição de simples desejos. E os desejos são entidades tomando a forma correspondente, segundo André Luiz. E esses desejos são alavancas que vão mover sentimentos, emoções e conduzi-las ou canalizá-las para a mente. E quando lá se chega, transforma-se em pensamentos. A força de atração, ou seja, a minha capacidade criativa. Só que é um pensamento que eu criei por promoção da beterraba, do rabanete, do pepino, de todo o conteúdo psicobiofísico, e agora está ali a serviço da minha inteligência, do meu poder imaginativo, dos meus desejos, da minha memória, da minha vontade, do meu self, da minha própria consciência. Por isso, vamos orar. Então, estabeleça um propósito para a sua vida. Use a sua inteligência para pensar em fazer a outro somente o que gostaria que lhe fosse feito. Use a sua inteligência para isso.
Imagine se Deus estivesse em seu lugar, o que ele faria? Ou o próprio Cristo, representado por Jesus. Ou o emissário que você tem afinidade, que pode ser uma das personagens. Platão, Allan Kardec, João Evangelista, Francisco de Assis, Jan Hus, Hippolyte Léon Denis Rivaio, Chico Xavier. Orou em todas essas etapas, porque são o mesmo espírito fazendo um trajeto evolutivo. Então, o que você quer? E imagine o que Jesus nos pediu. Tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Esses pequeninos, invisíveis aos olhos humanos, mas já visíveis por microscópicos, mais potentes, são seres que na maioria das vezes nasceram da nossa matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, transmutada ou transformada em bioenergia, gerando os infracorpúsculos, todo o mundo subatômico, novos átomos que são aglomerados de forças vivas. Para a reconstrução das moléculas, para o fortalecimento das células, para a renovação dos tecidos, para a cura dos órgãos, para a harmonia dos sistemas e a cura do ser integral, psicobiofísico, moral e espiritual. Assim é a nossa maneira de orar. Oração é um projeto de vida, onde você vai criar as condições. E se você não sabe, agora sim você vai meditar. Você vai se colocar, que meditação, Jonas, é quando você tira a sua inteligência do páreo, você tira o seu poder de imaginação, você tira as suas memórias, você tira o seu desejo. Isso é o mecanismo, nós chamamos de mecanismo racional. Tira o seu pensamento que você criou. E você fica como se fosse uma folha em branco, esperando que alguém envie um pensamento. Aí você vai imaginar de Jesus, um pensamento do Cristo tornado visível. E quando vem, como se brota ou brotasse de nossa essência, o que nós chamamos de intuição. Quando essa intuição chega em a periferia de nossa mente, ela chama-se vontade. Quando entra na mente, chama-se pensamento. Só que esse veio de cima, ou veio de dentro. E eu posso fazer duas coisas como Jesus o fez. Eu vou cuidar dos negócios de meu pai, chegou a ordem. Ou faço outra coisa, eu só faço a vontade dele. Agora eu vou seguir, já que eu tive a coragem de tirar tudo que era meu e ficar como uma página em branco, agora eu tenho que honrar, nós chamamos isso de coragem moral, de seguir as diretrizes que o self, fração da superconsciência, ou que a própria geratriz dessa consciência nos ofertou. Deus nos abençoe sempre e por onde quer que andarmos, seja o nosso pensar, sentir, falar e agir, conforme Kardec, a melhor de todas as orações é a ação consciente. Por isso, finalizamos com Joana de Ângeles. O mais potente mecanismo para a autocura é a oração. O mais perfeito mecanismo de planificação é a oração. Então vamos orar, porque a oração é força e a ação é serviço, segundo Emmanuel. Finalizando com André Luiz, a oração é um mecanismo avançado por intermédio do qual criamos elementos força. E o elemento força é a própria lei que vai fazer acontecer. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar
por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.